dia, internautas. É um prazer estar aqui novamente com vocês em Soberania Cultural, que hoje começa a brigar por um novo tema. O nosso tema anterior, que era o projeto de lei 8.124, que foi declarado inconstitucional pela OAB São Paulo e agora vai a Brasília, nós vamos retomá-lo de acordo com o andamento dessa questão, mas nós não paramos essa briga. Mas eu quero comprar agora outra discussão muito importante para toda a sociedade brasileira e que envolve saúde. E para isso eu trouxe então aqui hoje a professora doutora Maiana Zatz, uma das maiores geneticistas do Brasil, reconhecida mundialmente na luta dela dos genomas. Doutora Maiana, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é todo meu, Rosana. E como é um tema muito novo para a população, eu vou precisar que você seja muito didática, professora. Até assim, né, explicando para os nossos internautas, primeiro, o que é ser geneticista? Porque é uma profissão que muita gente nem sabe que existe, ou sabe... eu tenho a impressão que muita gente pensa assim, é um cientista, né, uma coisa, né, do professor Pardal, né? Então, você, por que escolheu essa área? Como é que você chegou nessa área? E como é que você chegou a ser uma das profissionais, e aí com muito orgulho eu falo mulher, mais reconhecidas e importantes do nosso país nesse campo? Bom, primeiro eu agradeço muito pela apresentação. O que é ser geneticista? Realmente, quando eu decidi ser geneticista, ninguém sabia o que era isso. A minha mãe não sabia como é que ia apresentar para as amigas dela, dizer o que a filha dela fazia. Mas, na realidade, ser geneticista são pessoas, como eu, que estudam genética, as características hereditárias. E você tem várias especialidades. Você pode estudar genética de plantas, genética de animais ou genética humana, que é o que eu sempre me interessei. O que é estudo da genética? É entender como é que são transmitidas características. Então, por que você tem olho castanho, por que você tem olho azul, por que você tem cabelo crespo ou liso. E no meu caso em particular, eu sempre me interessei às doenças genéticas. Que fantástico. Eu lembro da aula de genética, né? Que a gente... pouca coisa. Tendência a ser careca, tendência a ser... que eram, né? Mas claro que daquela época para cá evoluiu demais, não é? Esse boom na genética aconteceu quando? Na questão principalmente das doenças, que eu acho que foi a grande revolução. Estou errada? Não, você está certa. Então, o primeiro grande passo foi há 60 anos atrás, quando se descobriu como é que era a estrutura do DNA, né? E o segundo grande avanço nós tivemos em 1990, quando foi iniciado o projeto Genoma Humano. Tá? O que era o projeto Genoma Humano? Era um projeto que queria identificar, conhecer todos os genes responsáveis por nossas características hereditárias. E a ideia era que ele fosse terminado em 15 anos, em 2005. Mas, ao contrário do que acontece na prática, ele terminou 2 anos antes. Nossa! Normalmente sempre as coisas atrasam, né? Em 2003, o projeto Genoma Humano foi terminado. Né? Com mapeamento, ou seja, é um mapeamento do corpo humano, é mais ou menos isso? É um mapeamento dos genes que são responsáveis por nossas características. Tá? E deve ser muitos. Isso foi uma surpresa, porque a aposta é que a gente tivesse 100 a 150 mil genes. Tá? E se descobriu que nós só temos 20 mil. É mesmo? Só para você ter uma ideia, o tomate tem 31 mil genes. O tomate tem 31 mil genes? Então nós perdemos até do tomate. Isso é incrível, isso, gente. Mas o que se descobriu mais recentemente é que nós temos regiões que regulam os nossos genes. Que dizem, olha, você vai ficar ativo, você vai ser silenciado, você vai se expressar mais, você vai se expressar menos. Tá? Até isto vem de uma característica do gene? Isso é uma coisa também que a gente ainda está estudando, a gente entende pouco, né? Mas a gente sabe que isso muito é herdado dos pais, né? E uma grande parte depende do ambiente também. E quando a gente fala do ambiente, é desde o ambiente uterino, que acontece no útero, né? Barrabás. E nos últimos anos nós tivemos uma revolução tecnológica, tá? Então, aquilo que a gente achava
que a gente dizia, olha, você tem uma probabilidade de herdar uma mutação que vai te dar uma determinada doença, agora a gente consegue saber com certeza, a gente consegue enxergar, né, se você tem ou não essa mutação. Pois é, esse é o motivo deste novo tema aqui no nosso Soberania Cultural. Por quê? Porque esse tratamento genético, esse mapeamento genético, ele estava, eu diria que fora de 95% de acesso da população brasileira, se não mais, não é isso, Maria? Sim. Né? Até porque a maioria do diagnóstico é feito fora do Brasil. Não, agora a gente já consegue fazer no Brasil. Já tem no Brasil. Sim. Ótimo. Mas, recentemente, a Agência Nacional de Saúde editou, no rol de procedimentos, a determinação para que as operadoras passem a pagar exames para diagnosticar 29 doenças genéticas. É isto? É isso. É. Agora, explica um pouco para a gente. Quantas doenças genéticas já estão catalogadas? Nós sabemos que existem cerca de 20 mil doenças genéticas. 20 mil? 20 mil. Mas algumas são muito raras, né? Mas a gente tem testes genéticos para pelo menos 2.000 doenças genéticas. Já hoje? Já hoje. Tá? E o que é muito importante é que nós desenvolvemos, no Centro do Genoma, que eu dirijo, testes genéticos para a nossa população. Por quê? Porque as mutações que determinam doenças genéticas variam de população para população. Ou seja, também geograficamente há essa interferência. Então, mutações que são mais prevalentes na Europa ou nos Estados Unidos podem ser menos prevalentes na nossa população. Que nem a doença de Gaucher, que é muito característica de um determinado povo, que são os judeus, né? No Brasil nós temos 700 só pacientes de doença de Gaucher. Seria isso, são doenças típicas não só da geografia como da própria população. Além de ser doenças que podem ser mais prevalentes ou menos prevalentes, nós temos também as mutações, o perfil de mutações. Então, por exemplo, a fibrose cística do pâncreas, que é uma doença onde você tem pneumonia de repetição, é a doença genética mais comum na Europa e nos Estados Unidos. Tá. No Brasil ela ainda é muito subdiagnosticada. Então não dá para saber se ela é comum ou não por falta de diagnóstico. Mas a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma mutação nesse gene que atinge 90% das crianças. Nossa. E que é diferente da nossa. Nos nossos pacientes as mutações são diferentes. Nossa. Então não adianta, se vier um paciente com suspeita para eu confirmar o diagnóstico, não adianta eu fazer aquela mutação que é prevalente nos Estados Unidos. Eu preciso estudar as mutações que são prevalentes na nossa população para fechar o diagnóstico, né? Então eu vou voltar um pouco, porque eu acho que precisa ficar muito claro. Então eu tenho lá, a gente aprendeu, né, o X, o Y, e aí você tem uma série de genes. Quando você fala mutação, é algo que ocorre no útero, na formação. Mas pode ter sido herdado dos pais. Então, existem inúmeras doenças que a gente chama de recessivas. Tá. O que são doenças recessivas? Isso eu lembro. Lembra? Isso eu lembro. A doença recessiva é uma doença onde você precisa, para ter a doença, receber uma mutação da tua mãe e outra do teu pai. Tá. Para a mesma doença. Tá. Tanto que seu olho, né? A cor do seu olho, pelo que eu lembro, era recessivo, né? O azul é recessivo. O azul é recessivo. O verde não tanto, não. Tá. Mas e esses pais também herdaram? Ou seja, não há uma origem de mutação para que isso passe a ser herdado? Não, você tem mutações novas que ocorrem o tempo todo. Mas as recessivas, elas podem vir de muitas e muitas gerações sem nem ficar sabendo, a não ser que haja essa interação do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Por isso que a gente desaconselha casamento consanguíneo, porque dentro da mesma família é muito mais fácil duas pessoas terem mutações para a mesma doença. E aumenta o risco de você ter filhos com doenças recessivas. E quem tiver, todos que tiverem a fibrose cística, por exemplo,
tem o mesmo tipo de mutação ou até isso muda? Não, justamente isso muda. Gente, é uma loucura isso. É uma loucura. Nós temos mais de 1000 mutações no gene da fibrose cística. Mais de 1000? Mais de 1000, quer dizer, mais de 1000 erros genéticos que podem dar. Seria a mesma coisa que eu dizer, eu pego um prédio e digo, furo em qualquer um dos tijolos do prédio, pode fazer o prédio desmoronar. Tá? Bom, o que acontece com agora os testes de nova geração, tá? Então, antes de ter o sequenciamento do genoma, se eu desconfiasse de uma mutação, voltando à analogia do prédio, eu precisava olhar tijolo por tijolo para ver se tinha algum com defeito. E era muito difícil, muito caro e demorado. Exatamente. Agora, é como se eu tivesse uma visão de raio-x. Você recebe o genoma inteirinho, ou seja, você recebe o diagnóstico de todos os tijolos daquele prédio. Exatamente, daquele prédio e às vezes de vários prédios vizinhos que também podem interferir na derrubada. No abalo, vamos colocar assim. Barbaridade. Então, só para ter ideia da progressão que está acontecendo, quando foi sequenciado o primeiro genoma humano, que foi anunciado em 2003. Em 2003, o primeiro genoma. O custo foi de 3 bilhões de dólares. 3 bi. Você sabe por quanto você sequencia um genoma agora? Não. $1000. O genoma inteiro. Barbaridade. $1000. Pois é. Você fez o seu Não. sequenciamento? Essa é outra questão que a gente já vai enfrentar. Mas me conta, quando você resolveu ser geneticista, nem passava na tua cabeça hoje conseguir visualizar esse mapa? Não, realmente extrapolou todas as minhas expectativas. Acho que eu tive muita sorte de dizer, olha... estar nessa época. De estar, nossa, é vibrante. O que a gente está conseguindo ver e descobrir é um espetáculo. E você escolheu profissionalmente e como professora a parte da distrofia, não foi isso? Que você começou a mexer com animais. Conta um pouco dessa história para a gente voltar na Agência Nacional. Porque você tem muita história, dá para ficar uma semana com você. Então, eu comecei a me interessar por distrofias musculares, que são doenças genéticas, onde você tem uma degeneração progressiva da musculatura. Então, existem mais de 30 formas diferentes. E todas incuráveis até o momento. Todas incuráveis. E é uma doença muito triste, né? Porque a pessoa vai perdendo a movimentação, vai paralisando tudo, não é isso? É uma doença triste para o paciente, triste para a família. É muito ruim, não é? É uma tragédia, vamos dizer. Um diagnóstico de distrofia é a coisa mais triste que pode haver. Então, nas formas mais graves que afetam crianças, são meninos que nascem absolutamente normais. E por que meninos? Porque essa forma, tem uma forma que só afeta meninos. É mesmo? A mais comum. As outras afetam todos os 2 gêneros, né? Então, nessa forma de meninos, eles nascem normais, aparentemente normais, mas já nasceram com defeito genético. Né? E com 2 ou 3 anos, a mãe começa a notar que a criança está caindo muito. E aquilo vai piorando, aí ela vai perdendo a capacidade para andar. Com 10, 12 anos eles perdem a capacidade de andar e depois eles ficam dependentes para todas as atividades. Né? E eu me dediquei muito a pesquisar essa doença. Hoje a gente tem muita esperança de tratamento com células-tronco. Tratamento ainda não é, não é cura, né? Mas a gente tem hoje, vamos dizer, uma luz no fim do túnel. Né? Você teve resultados práticos com os cães nesse prolongar de vida, vamos colocar assim? Sim, nós tivemos... O Ringo? O Ringo era um cão muito especial, que a gente ainda está estudando, porque apesar dele ter uma mutação que determina que ele devia ter uma forma grave de distrofia, ele está muito bem. Ele não manifestou. E é uma outra linha de pesquisas, porque a gente quer entender por que algumas pessoas têm mutações e não se manifestam. E não se manifesta. Né? Então, se a gente conseguir descobrir, vai ser uma outra forma de tratar, uma outra pesquisa extremamente importante. E você que está nessa pesquisa com animais, qual é a previsibilidade para isto chegar no ser humano?
Essa é a pergunta mais difícil e a mais comum, mas a gente tem esperança que a gente consiga nos próximos anos começar pelo menos os testes clínicos. Quando eu falo teste clínico, ainda não é tratamento. Não, é laboratório mesmo. Ainda é laboratório. Mas a gente... E assim, o que é dentro dessa transparência que o Código de Defesa do Consumidor impõe, né, para ficar muito claro, o que significa o tratamento com células-tronco? O que é, né, para o internauta começar a se acostumar mais com toda essa terminologia? Então, a gente tem células-tronco em vários órgãos, né? A gente tem na medula óssea. O que você chama de célula-tronco? São aquelas manda-chuvas que você já falou? São células que têm o potencial de formar diferentes tecidos. Okay. Tá? Então, você tem as células-tronco embrionárias, que estão nos embriões, e foi as que a gente brigou para poder fazer as pesquisas, que tem o potencial de fazer qualquer célula do teu corpo, tá? Desde cabelo até célula nervosa, tá? E tem as adultas, que tem o potencial de fazer alguns tecidos, mas não todos. E aí local, não como a célula-tronco, que é geral. Que é geral. Bom, e como eu estou interessada particularmente em regenerar músculo, então eu estou trabalhando mais com as células-tronco adultas. Tá? E nós estamos, então, comparando qual que é a vocação, vamos dizer, de células-tronco de diferentes tecidos, diferentes órgãos, para formar músculo. Tá? E nós acabamos de fazer um trabalho muito importante de um aluno que acabou de se doutorar, onde o que ele fez? Ele conseguiu células-tronco de mulheres que fazem cirurgias de útero, e ele tirou, então, conseguiu tirar gordura, trompa, endométrio, que é tecido do útero, e células musculares, e disse, vamos ver qual dessas células-tronco é a melhor para regenerar músculo ou para ter um efeito clínico em distrofias. Então, o que ele fez? Ele isolou células-tronco desses diferentes tecidos e injetou em camundongos que têm distrofia. Esses camundongos normalmente vivem 4 a 5 meses. Tá? Nossa! E o que ele descobriu? O que nós descobrimos? Que os camundongos que foram injetados com células de gordura, célula-tronco de gordura... De gordura? Viveram 40 dias a mais, ou seja, 30% a mais. E só com as de tecido adiposo, com os outros... Gente, que incrível! Então, isso é um passo muito importante, porque nós estamos confirmando que células-tronco de tecido adiposo, e que, aliás, tem de monte, né? Todas as mulheres que fazem lipo, né? Sim. Mulheres e homens, né? São células que as mulheres querem descartar. Exatamente. E alguns homens também. Então, elas tiveram um efeito clínico muito importante nesses camundongos. Muito interessante, muito interessante. Então, isso nos animou muito. Agora a gente vai aumentar essa pesquisa e, se realmente confirmar, a gente quer testar em pacientes. Né? Bárbaro. E você que está lá, né? Como é que você sente aquelas crianças que vão fazer visita aos cães, não é? Aqueles programas de integração que vocês fazem. Como é que é para você, geneticista, cientista, lutando, o contato com essas crianças? Elas pedem uma esperança, como é que é isso para você? Porque normalmente pensa-se vamos colocar cientista, isolado do fato ao qual ele está estudando, não é? É como se ele não tivesse esse contato. Não, né? Esse contato é super importante. É isso que te motiva? É isso que motiva, é isso que nos dá responsabilidade, né? Porque você sabe, por mais que eu receba um DNA e possa olhar o DNA e dizer, parece tudo igual, não, a gente sabe que cada um tem uma história, cada uma tem uma esperança, não só da criança, como de toda a família, né? E é isso que nos faz dizer, olha, a gente vai continuar lutando dia e noite, dia e noite, com todas as dificuldades, com todas as burocracias, com reagentes que ficam presos na alfândega, né? Como assim? Como assim é que, enquanto nos Estados Unidos, quando eu digo eu quero um reagente para fazer uma pesquisa, eu tenho no dia seguinte, aqui pode levar meses para você conseguir. Mas por burocracia? Por burocracia, por leis, e é uma coisa também que a gente está brigando para mudar, porque eu digo, por que a gente não pode importar reagentes para pesquisa como se importam livros?
Sim, né? claro. Até porque a importância disso É. é algo incalculável. Pois é, e nós estamos brigando Mas por isso precisa ser denunciado, Maiana. Eu não tinha conhecimento Pois disso. é. Não, é uma outra briga extremamente importante. Por acaso, via Anvisa? Ou qual é o organismo que... também, mas não é só a Anvisa. São outros órgãos que regulam. E eu, inclusive, já escrevi a respeito, digo, por que o governo... essa dificuldade. Essa dificuldade. A gente poderia, se houvesse uma importação direta, a gente poderia fazer muito mais com o mesmo recurso. Com o mesmo recurso, a gente poderia fazer muito mais. E qual é a alegação? Porque a gente sabe que não pode entrar no Brasil alimentos de fora, essas regras todas que o consumidor sabe. Mas no seu caso, qual é o... Eu não sei, acho que é controle, é medo da gente não poder importar coisas que possam ser prejudiciais. Mas espera aí, vocês têm subsídio do próprio governo para fazer pesquisa. Exatamente. Vocês são reconhecidos como pesquisadores. Quer dizer, se de um lado o governo reconhece, incentiva e ajuda, como é que do outro ele atrapalha, impede? Isso é o fim. É um absurdo, né? Mas é isso que acontece. eu... Além do fato da gente ter que pagar uma fortuna para despachante. Além do fato que se perde um monte, porque às vezes fica 4, 5 dias preso na alfândega, um material que precisava ficar congelado, né? E aí quando chega já não está mais funcionando. Ou seria mais uma coisa dizer, olha, você precisa fazer um bolo. Você tem todos os ingredientes para o bolo, mas falta o fermento. O tal do fermento. Tá? Aí... Quando chega o fermento, os outros ingredientes que tinha já estragaram. Já pereceram, claro. Entendeu? Claro. Então, uma perda enorme, não só de material, como de tempo, né? Eu gostaria de receber seu artigo, porque eu acho que nós temos que comprar essa briga, não é? Porque é dinheiro público jogado fora, não é verdade? É dinheiro doado, o que eu acho pior ainda, pessoas, entidades que doam seu dinheiro para essas pesquisas e, na verdade, estão jogando no lixo. Sim. Sim. Fora o nosso tempo, né? Que a gente perde um tempo precioso que podia ser todo dedicado à pesquisa, né? Então, eu digo, às vezes a gente perde mais tempo para viabilizar uma pesquisa do que para realizar a pesquisa. Entendi. Não, nós vamos dar andamento a isso, você vai ver. Não tem até a dúvida, tem a dúvida. Mas agora eu vou provocar. Angelina Jolie, o que foi aquilo? Porque no Brasil, né, e acredito que no mundo, nos Estados Unidos, enfim, houve aquela corrida, aquela maratona das mulheres achando que poderiam ser igual, querendo tirar tudo, enfim. Como é que foi isso? Explica, acho importante explicar exatamente o caso dela, a possibilidade, não é? Então, eu poderia até adiantar, mas não, quero ouvir de você, que é a especialista. Então, o que aconteceu com a Angelina Jolie, e que foi realmente uma coisa, a mídia internacional falando disso... Por ser ela quem é. Eu acho que foi muito bem indicado ela ter feito essa cirurgia, porque a mãe dela, a avó dela e a tia materna, todas morreram de câncer de mama. Ok. Tá? E aí, então, ela resolveu se testar e viu que ela tinha a mutação que tinha sido herdada da mãe e da avó. E aí, ela disse, bom, então, se eu fizer essa mastectomia, essa retirada dos seios, a probabilidade de eu vir a desenvolver câncer é ridiculamente pequena. Ou melhor, é igual a da população. Das outras mulheres. Mas o que é muito importante deixar claro, que todas nós, mulheres, temos risco de ter um câncer de mama, tá? O risco é de cerca de 10%. Se a gente, tá? Todos nós todas as mulheres têm, todas como o homem tem do câncer de próstata. Exatamente, tá? E a gente só indica o teste genético se houver vários casos de câncer de mama na família, principalmente o câncer precoce. Se não, não se indica, tá? Porque a probabilidade de você ter essa forma hereditária é de 1 em cada 10. Ok. Tá? Então, 90% dos casos de câncer de mama, ou talvez 90%, não são essas formas hereditárias. Tá. Então, não vale a pena, a gente não indica esses testes. Ou seja, para se fazer esse exame, é necessário que antes haja um histórico. Isso. Que justifique esse exame. Um histórico familiar. Um histórico familiar. Mas você deve ter ouvido falar, acompanhado, eu também ouvi, que infelizmente houve uma corrida
né, aos médicos, mulheres sem esses antecedentes, querendo fazer, não é isso? E eventualmente até indicações cirúrgicas precoces, eu diria, não é? Isso é muito ruim para um país, para o sistema de saúde e inclusive para a questão econômica, não é, Maiana? Com certeza, com certeza. Por exemplo, a gente só indica teste genético se já houver uma doença genética na família, se houver nascimento de crianças mal formadas, em casos de casamentos entre primos, consanguinidade. Fora disso, a gente não indica teste genético. Né? Até porque, será que você, internauta, será que nós queremos realmente ter um mapeamento de tudo que a gente pode vir um dia a ter? É complicado, não é? Você não acha? Eu ainda brinquei com você. Você tem o seu mapeamento? Você falou não. Não, eu acho que é importante a gente saber de tendências ou talvez de riscos, de coisas que podem ser evitadas. Então, perfeito. Existem doenças, por exemplo, um exemplo. Existe uma mutação, é muito rara, que a gente chama de hipertermia maligna. Nossa, eu tive uma paciente que teve isso. Então, uma lipoaspiração e morreu. Morreu, pois é. Então, esse é um gene que vale a pena ser testado. Por quê? Porque se você tiver uma mutação nesse gene, se você tomar certos anestésicos, você vai morrer. Se desenvolve uma febre altíssima. Exatamente. E morre. Então, esse vale a pena saber, porque pode ser prevenido. Perfeito, né? perfeito. Mas, por exemplo, doença de Alzheimer. Eu não quero saber se eu tenho... Eu também não. Se eu tenho aumento de risco de ter doença de Alzheimer, né? Porque... Principalmente hoje, que só temos aquele tratamento paliativo, porque não existe não há o que fazer. Ou melhor, o que há a fazer é uma coisa que é recomendável para todo mundo. Né? Fazer exercício físico, ler bastante, ter uma vida social, né? Então, e não tem contraindicação para ninguém. Né? Exatamente. E a mesma coisa em relação a outros testes que dizem você tem uma predisposição maior para ter hipertensão, para ter diabetes, para ter sobrepeso. Sim, sendo que muitas pessoas sobrevivem o resto da vida com diabetes, com hipertensão e não morre disso necessariamente. Pois é. E não então, para quê, né? Pois é. E novamente, a receita é igual para todo mundo. Se você tiver um risco aumentado, coma direito, faça exercício físico, né? Pois é. E se você não tiver risco aumentado, também faça isso. Coma direito, faça isso. E por outro lado, eu acho que o saber que você tem pode deixar algumas pessoas extremamente preocupadas, ansiosas, até neuróticas, não é? Com certeza. E aí a gente sabe da psicossomatização das doenças. Eu não sei se você, como cientista pura, acredita na somatização, mas pode piorar, né? Eu acredito piamente que você pode, inclusive, começar mais cedo. Né? Olha... Por exemplo, a doença de Alzheimer, todos nós esquecemos coisas o tempo todo. Sim, né? Eu vejo os meus filhos, os meus alunos. Sim, né? Nós. Aí, se eu começar a esquecer coisas, eu posso. E se eu souber que eu tenho um risco aumentado, eu posso achar que já é o começo da doença, né? E aí me entregar. Né? Exatamente, entra numa depressão profunda. E aí, quando eu vejo meus alunos e meus filhos também esquecendo, eu dou risada. Eu digo, bom, acho que o Alzheimer de vocês está pior que o meu ainda. Né? Então, isso é muito importante. Agora, existem doenças de início tardio, onde você saber que tem a mutação não é risco, é certeza que você vai desenvolver. Tá? Por exemplo, Coreia de Huntington. Coreia de Huntington é uma doença onde a pessoa é absolutamente normal até 50 anos de idade. Mas no momento que ela começa a apresentar os sintomas, ela começa a ter movimentos descoordenados e depois tem uma perda cognitiva importante e acaba perdendo totalmente todas as funções. Tá? Nossa Senhora, agora, isso rápido, lento? Rápido, pode ser de 3 a 5 anos. Tá? Em média. Que não é rápido, cá entre nós, 3 a 5 anos numa doença progressiva assim. Pois é, mas quando começa, você sabe que vai ser esse o fim, tá? Bom, o que acontece? Se o pai ou a mãe tem a doença, a gente sabe que um filho tem o risco de 50% de ter a mutação e de vir a desenvolver. E nós somos absolutamente contra testar essas crianças. Para saber. Para saber, porque não há o que fazer. Ou seja, vai ter
E não se sabe quando, então para quê? Pois é. Então a gente não testa, tá? Existe já um consenso. E se os pais pedirem? A gente diz não, tá? Porque se você testar uma criança, você está tirando dela o direito de decidir, quando adulta, se ela quer ou não ser testada. Não, e outra, e de não viver estigmatizada, não é, Maiana? Pela própria família, não é? Exatamente. Como é que vai ser a educação dessa criança quando os pais souberem, olha, você tem uma mutação que vai determinar uma doença, né? E a nossa experiência tem mostrado que a maioria dos jovens que estão na faixa dos 20 e poucos anos e que sabem que tem esse risco de 50%, não querem saber. Entendi. Eles não querem saber. Então, se os pais tivessem testado, teriam tirado deles o direito, a autonomia, né, de decidir. Que, como eu já falei aqui, não só nesse programa, como no Tribunal do Consumidor, para mim, o maior direito é o livre-arbítrio. É você escolher, você decidir dentro da dignidade que a lei lhe garante, não é? Exatamente. E o saber pode até, eu diria que mudaria a vida de uma pessoa. Não é? Ela não faria tudo o que ela quisesse, ela iria se limitar, a família ia super proteger. Aliás, o maior exemplo está aí na novela da Globo, que está terminando aí, que falam daquela menina autista, que a mãe não deixa ela fazer nada porque ela é autista, então é aquela super proteção dos pais que muitas vezes é prejudicial. Com certeza. Não é? A ela já tem hoje ela é considerada uma doença genética, ela como é que continua também nessa questão de hoje não tem cura, é só paliativo, dá para diagnosticar num exame desses? Então, que é a esclerose lateral amiotrófica, que é a doença do Stephen Hawking, daquele físico famoso, isso, exatamente. É uma doença terrível, né? Porque há uma morte dos neurônios motores e a pessoa vai perdendo, né, a força toda, mas a parte cognitiva continua perfeita. Então, no fim, a pessoa fica simplesmente limitada a um cérebro. Né? Uma prisão, acho que é a pior prisão que pode haver. Eu acho. Bom, a grande maioria das formas de ela não são hereditárias. Só 10%, talvez 10% sejam as formas hereditárias. Né? Então ninguém sabe o que pode desencadear uma esclerose lateral amiotrófica. Que incrível! Incrível isso. Nas formas hereditárias, aí sim, e a gente cai na mesma questão. Como não tem cura, para que falar? Para que falar, para que testar, né? Que incrível! É por isso que a ciência é fantástica, por um lado, e por outro, para nós leigos, fica assim, que coisa incrível, quer dizer, só 10% é genético e não se sabe a origem dos 90% das pessoas que têm ela. Ninguém sabe. E eu vou fazer uma pergunta até por curiosidade. Como a tecnologia é muito recente na medicina, se você pensar que o raio-x é de 1950, Maiana, né? Ou seja, a medicina ela não tinha quase que diagnóstico, né? Será que essas, entre aspas, doenças novas já existiam, mas não eram diagnosticadas? Ou é algo fruto dessa sociedade moderna, do estilo de vida, que é algo que muito se fala, não é? Então, por exemplo, será que ela era diagnosticada? O câncer era diagnosticado? Essas doenças que se diagnosticam pela tecnologia, elas sempre existiram? Como é que o cientista vê isso, pensa nessa questão? Eu acho que são fatores diferentes. Primeiro, há uma melhoria no diagnóstico, com certeza, mas a outra coisa é que aumentou muito a nossa expectativa de vida. Né? Então, 100 anos atrás, você passar dos 50 já era difícil, era uma exceção, né? Eu já tinha ido embora, eu já estava mais aqui. E hoje não, hoje as pessoas passam 70, 80, então várias dessas doenças, e câncer é uma delas, esclerose lateral amiotrófica também, aparece numa idade mais avançada. Né? Mas além disso, no caso da esclerose lateral amiotrófica, ou mesmo no câncer de mama, se tem uma impressão que está aumentando a incidência. Aliás, me disseram que muito ligado que começa a se falar na medicina, a se estudar, que começa a haver um vínculo com o anticoncepcional. Pode ser? Pode ser, são especulações, mas também uma das possibilidades é excesso também de exame, de radiação, que também pode aumentar
aumentar o risco. O próprio exame que faz para diagnosticar pode aumentar o risco. Exatamente. E talvez poluição, por exemplo, no caso de ela, parece que está havendo um aumento de incidência da esclerose. Pois é, eu percebo isso lá no escritório, né, que índice grande, mulheres, né, não sei se tem alguma correlação, mais mulheres com ela, pelo menos que eu tenha notícia, e no câncer de mama também uma vinculação à própria prótese, né, parece que começa a se falar isso. Que a prótese pode aumentar. Que a prótese está... Os estudos as estatísticas estão mostrando que as mulheres que têm a prótese têm uma incidência maior de câncer de mama. Também são, não sei se são especulações, enfim, estudos, né? Agora, é muito complicado, né? É muito complicado e eu acho que as pessoas têm que pensar muito bem antes de fazer cirurgias estéticas, né? Uma coisa é quando você faz uma cirurgia que é necessária, outra coisa é quando é uma cirurgia estética. Então, né? eu vou até fazer uma pergunta dentro desse genoma humano, porque a gente acredita, leigo, né? É um prédio, o exemplo do prédio é bárbaro para o leigo, é um prédio. Então vamos imaginar que você resolva tirar algumas áreas porque você acha que não são mais importantes, né? Me vem à mente a lipoaspiração, Sim. Não é verdade? Me vem à mente, inclusive, as cirurgias bariátricas, que não se sabe o resultado disso daqui a 30 anos na pessoa que fez. Então, se você tira uma varanda, porque não é importante, você tira um banheiro, porque não é importante, essas cirurgias estéticas, essas cirurgias bariátricas feitas em quem não tem nem indicação, né? A gente sabe de meninas fazendo bariátrica para tirar 10 quilos e um exercíciozinho não ia fazer mal nenhum. Essa retirada de células atrapalha a estrutura desse prédio e pode vir a causar um dano no futuro, porque é uma sequência, não é? Pode, e a gente não sabe, porque são pessoas que precisam ser acompanhadas muitos anos para a gente poder ter essas estatísticas, né? Mas pode acontecer sim, porque às vezes você está desbalanceando, né, essa estrutura. Essa estrutura. E ainda está jogando fora aquela célula que pode ser preciosa, né, que é a adiposa. A célula tronco. Célula tronco. Mas por enquanto eu estou achando ótimo que joguem fora. E dei para você. Com as minhas pesquisas está sendo ótimo. Mas então agora vamos voltar para aquela nossa questão, porque eu acho que esse tema me deixa assim fascinada até pelos aspectos legais, não é? Porque aí você entra em outras questões, mas enfim. A ANS então vem recentemente, a partir do 1º de janeiro, as operadoras são obrigadas a pagar exames genéticos para diagnóstico de 29 doenças. Sendo que a própria professora Maiana falou que são 20 mil doenças catalogadas. 20 mil. Essa escolha dessas 29 doenças para 20 mil é porque essas são mais incidentes ou não tem nada a ver? Ou foi aleatória? Olha, eu não sei como é que foi feita essa escolha, me pareceu uma escolha aleatória, mas para mim não faz sentido, né? Eu acho que tem que... eu achei que foi muito positiva, né? A iniciativa. A iniciativa muito positiva, mas a minha sugestão é que seja aprovado testes genéticos para todas as doenças genéticas. Para as 20 mil? Não existe teste para as 20 mil. Não, tudo bem, mas para todas as doenças para as quais você já tem teste genético. Pergunto, aproximadamente quantas doenças? Nós temos cerca de 2 ou 3 mil doenças genéticas que é possível você fazer um diagnóstico pelo estudo do genoma. Tá. Né? Uma outra coisa que foi determinada pela ANS, que também na minha opinião não faz sentido, é que o pedido teria que ser encaminhado por um geneticista clínico. E existem pouquíssimos geneticistas clínicos no país. Eu ia perguntar isso. Então imagina, você tem um neurologista na Bahia que desconfia que uma criança tem distrofia muscular ou fibrose cística. Então, um pneumologista que desconfia. O que ele pode fazer? Ele coleta o DNA, o sangue dessa criança e manda para o meu laboratório em São Paulo, eu faço o diagnóstico, mando para ele, digo, o diagnóstico é esse, você pode atender teu paciente, tá? Agora, se ele tiver que
que procurar um geneticista clínico para encaminhar o pedido de exame, não vai sair. Não vai sair. E vou além, em operadoras que não aceitam livre escolha, vai ter que ter um geneticista clínico credenciado. E aí eu falo, não tem nenhum. Pois é. Não tem, não existe. Eu desconheço operadora que tenha rede credenciada, que tenha um geneticista clínico à disposição. Pois é. E agora, por outro lado, o lado positivo para as operadoras é que a longo prazo isso vai diminuir os seus custos. Por quê? Porque se você não faz o teste genético, aquela família vai indo de médico em médico até fechar o diagnóstico. Número 1. Acabam fazendo procedimentos desnecessários que muitas vezes não levam ao diagnóstico. Perfeito. Né? E você, quando você tem um diagnóstico precoce, você institui o tratamento precoce, você evita... não vai ter os gastos. Você evita um monte de intercorrências, de hospitalização e previne o nascimento de outros afetados. Porque naquela família você pode descobrir já que há risco de ter outros com o mesmo problema e a família pode planejar a prole para não ter outros afetados. Então, para as operadoras... A longo prazo... vai sair muito mais barato. Mas então eu vou te dar uma notícia triste, Maiana. Há um tempo atrás eu perguntei para algumas operadoras por que elas não faziam ou ofereciam aquele tratamento a laser para parar de fumar ou outros tratamentos. Porque claro que o consumidor que não fuma, para ela é muito melhor do que aquele fumante, é óbvio. Resposta das operadoras, acreditem se quiser. Não, porque eu não sei se daqui a 2 anos ele está comigo. Então eles não pensam a longo prazo. Né? Mas eu acho que é uma questão para a ANS pensar. Com certeza. Não é? Agora, me causou espécie também, principalmente agora você falando que é possível, vamos colocar 2.000 doenças serem diagnosticadas, só ter 29 autorizadas pela ANS. Então, aqui a gente já adianta que se a ANS autorizou para 29 doenças genéticas e existem 2.000, o judiciário vai começar a autorizar para as outras 1.971 doenças, porque não dá para ver essa desigualdade. Com certeza, mas isso vai ser uma sobrecarga desnecessária. Novamente para o judiciário. Não, e o vilão fica sendo o judiciário, né? Que só está cumprindo a Constituição Federal. Agora, pergunta. Então tá bom, então lá chega o exame, lá para você fazer, e você acaba diagnosticando, já que você vai ver o prédio inteiro, que o problema não está no primeiro andar, mas no 5º andar tem lá um foco de incêndio. E um foco de incêndio que pode ser apagado ou não, que pode explodir o prédio ou não, né? Está sendo debatido na área médica, na área dos geneticistas também, qual é a postura que o médico, que o geneticista primeiro deve adotar e o médico deve adotar com relação a informar o paciente ou a família do paciente, se for este menor, a existência desse foco de fogo ali no 5º andar? Pois é, uma pergunta muito boa, né? A gente tem discutido muito isso. A pessoa vem, por exemplo, porque tem uma doença muscular, eu vou testar para a doença muscular e descubro que tem uma mutação que vai determinar que ela vai ter câncer de mama. Conto ou não conto, né? Então, voltando à analogia do prédio, eu acho que se for um foguinho que você sabe que vai permanecer o foguinho e não vai se alastrar, eu acho que não tem que contar. Perfeito. Né? Agora, se é uma coisa que pode ser prevenida... Pode ser apagado? Pode ser apagado? Eu acho aí que vale a pena. Pode contar. Né? E se for para explodir e não tiver jeito, é melhor não contar também. É melhor não contar. Né? Agora, é diferente a obrigação do geneticista para com o paciente da do médico para com o paciente? Eu acho que a obrigação é uma boa pergunta. Não sei se existe essa obrigação. Né? Nos Estados Unidos, foi determinado que pelo menos 50 genes, se forem descobertos por acaso, que eles chamam de achados acidentais, você tem obrigação de contar para o paciente, mesmo que ele não tenha perguntado. Mas, por curiosidade, esses 20 são aqueles foguinhos que podem ser apagados? Ou não necessariamente? São genes que podem predispor
a um aumento de risco de câncer. Ok. Tá? Mas predispõe, a gente não tem certeza. Então, de novo, pode botar a pessoa numa angústia, num pânico desgraçado, né? E, inclusive, nesse quesito de câncer, que é uma coisa assim ainda muito nova para a gente, existe um consenso que todos nós temos células cancerosas circulando no nosso organismo o tempo todo. E teu sistema imunológico dá conta e elimina, tá? Agora, imagine se de repente começa a fazer testes e posso descobrir em todo mundo células cancerosas, né? E que provavelmente teriam sido eliminadas espontaneamente. Eu posso causar uma paranoia geral, né? Uma paranoia, uma mutilação na pessoa com retiradas desnecessárias de órgãos. Por exemplo, teve um estudo americano que mostrou que mulheres que faziam aquele exame de mamografia cada 3 anos tinham muito menos tumores do que aquelas faziam todo ano. Tá? Gente! Por que isso? Porque a mamografia acaba descobrindo um monte de tumores que espontaneamente são eliminados. Barbaridade, gente. Isso tudo é uma loucura. Agora, qual é o fundo comercial disso tudo, então? Ou porque há uma tentativa de se manter esta realidade por motivos econômicos? Eu sou obrigada a fazer essa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que sempre tem interesse econômico. Eu sempre digo que a parte econômica vai sempre à frente da ética, né? E nós estamos sempre preocupados em pôr a ética à frente da parte do econômico. Mas é isso que tem que ser. E a gente atende inúmeras famílias que digam, eu não vou te testar, você pode pagar o que você quiser, mas eu não vou te testar, porque isso só vai te prejudicar, isso não vai trazer nada nenhum benefício. Nenhum benefício, né? Então, pelo que você me fala, Maiana, nem na área médica, nem na área genética, isso foi discutido amplamente e muito menos regulamentado. Exatamente. Então, por exemplo, esse exame de última geração, de estudar o genoma das pessoas, virou moda, então os médicos dizem, eu quero estudar o genoma da pessoa, por motivos que não tem nada a ver. Por exemplo, me contaram a história de um menino que estava indo mal na escola, e aí pediram para fazer o estudo do genoma dele. Porque ele estava indo mal na escola? O que descobriram? O menino tinha uma super miopia, puseram óculos do menino e ele começou a ir bem, ele não enxergava direito, simplesmente, tá? E obviamente que o estudo do genoma estava totalmente não indicado. Gente, não é possível fazer um exame de genoma para diagnosticar a necessidade por óculos. Ou mesmo uma criança que está indo mal na escola, você não vai achar nada no genoma, né? Você não vai achar nada que possa justificar isso. Ou seja, por tudo isso que a gente fala, né? A ANS atropelou, talvez, a iniciativa foi boa, mas deveria ter sido mais debatida com quem entende do assunto. Eu acho que foi boa a iniciativa, acho importante, eu elogio a iniciativa da ANS, mas ela não podia ter, primeiro, limitado o número de doenças e nem o pedido especificar que só pode ser geneticista clínico. Em algum momento há urgência nesse exame ou são exames que podem entrar numa fila de espera da operadora? Depende do caso. Por exemplo, se existe uma mulher grávida, né? Então isso tem que ser feito com urgência. Esses exames não tem dúvida. Agora, outros exames, os exames que dependem, cujo tratamento precoce ajuda, esses exames têm urgência, né? Por exemplo, a fibrose cística. Se a criança tem essas pneumonias de repetição, entrar com antibiótico e com tratamento pode ser extremamente importante, né? E também... Então, nesse caso vai ser um drama, porque o médico vai pedir, a operadora vai exigir o geneticista, não vai achar o geneticista e vai ser uma loucura, né? Pois e às vezes demora tanto que a família tem tempo de ter 2 ou 3 crianças antes de fazer o diagnóstico no primeiro. Ô, louco! E às vezes nascem outros afetados por causa disso. Barbaridade. Né? Então, isso é realmente extremamente importante. Agora, se a criança nasce com, às vezes, uma malformação óssea, né? E que aí não tem urgência, ou que uma coisa que você vai ser operada na idade mais adulta,
aí já não é uma coisa tão urgente. Eu sou obrigada a fazer uma pergunta para você, Maiana. Esse mapeamento, na sua concepção humanista, né, não pode ser obrigatório, né? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que tem que ser uma escolha. Uma opção, porque Uma opção. Você não acha que podemos estar caminhando para criar subclasses humanas, né? Você vai ter o grupo dos que têm mais célula de câncer. Você vai ter o grupo... me assusta um pouco isso. A gente vai para aqueles filmes futuristas, né? Me assusta. Talvez que seja de um rigor absoluto o sigilo desse mapeamento, porque a sociedade, ela é, enquanto massa, ela é má, não é? E ela vai começar a catalogar. Você pode pensar toda essa tecnologia sendo usada para selecionar embriões. Isso é muito assustador. Então, ou então não... a operadora vai falar, eu quero teu genoma para saber se eu aceito você como meu cliente ou não. Exatamente. Um emprego. O patrão vai falar, eu quero teu genoma porque eu quero saber. Daqui a pouco 6 meses você vai ter uma doença. Entendeu? Me assusta o mau uso desse mapa. E o pior não é isso. Ele pode, por exemplo, nesse copo que a gente acabou de tomar água, você deixou teu DNA. Exatamente. Né? Então você pode ir para uma entrevista de emprego e aí tira. Nossa! Como no CSI! Que o pessoal vai teu lá DNA, pega o DNA e descobre que você tem um risco aumentado de ter doenças de alto custo ou que não interessa para aquela. Pois é. Isso é uma coisa assustadora. Você imagina tua filha, teu filho está namorando e você fala assim, olha, traga o genoma do seu namorado, da sua namorada, que vamos ver como é que vai ser a sua vida. Quer dizer, é muito complicado. A 23andMe, aquela firma americana, acabou de patentear, submeteu uma patente para escolha de embriões. Então, então você vai, por exemplo, num banco de esperma e diz, olha, eu quero um esperma com tais e tais características, né? E eles vão determinar, em relação ao teu genoma, qual é a probabilidade de você ter um embrião com aquelas características, né? Começa a ficar assustador, não é? Começa. Outros países do mundo, você tem notícia de já terem alguma legislação a respeito dessa privacidade, dessa intimidade? Isso está sendo muito discutido em congresso de genética. Eu acho que muito mais no exterior do que aqui. Sim, com certeza. Aqui não existe essa legislação. Imagina. Um outro exemplo muito simples. Existe um gene que a gente chama de actina 3, que teoricamente pode determinar que você tenha uma habilidade maior para esportes. Tá? O americano é fissurado em esporte, né? E aí eles começam a testar crianças para saber dessa predisposição. Se eles têm essa predisposição maior para esportes ou não. E vão investir nessa criança. Então eu acho isso um absurdo, porque se a criança tem e não gosta de esporte, Exatamente. ela vai ser forçada. Ela não quer. Ela vai ser forçada a fazer esporte. E se ela gosta de esporte e não tem essa predisposição? Ela vai ser impedida de fazer esporte? Né? Então, eu acho isso muito perigoso. Eu sou totalmente contra. Né? E o exemplo em relação ao esporte é que você vê milhares de pessoas correndo maratona por prazer, porque sabem que não vão ganhar de jeito... Nunca, jamais. Né? Então, imagina se você dissesse, não, eu vou testar meus filhos, porque se eles não tiverem essa predisposição, eu não vou estimular eles a fazer esporte. Ou vou forçar porque eles têm a mutação, né? E precisa tomar muito cuidado, né? Porque, como você falou, algumas coisas são hereditárias e outras são do meio. Que depende muito da interação com o meio. Não né? Ou seja, não dá para você ter certeza se aquela pessoa vai ter este fim ou não, não é? Exatamente. E vão tirar o que nós temos de mais bonito, que é a nossa história, né? A nossa construção. Não é isso, Maiana? Nossa, é muito assustador. É muito assustador. Mas eu acho que precisa ser muito discutido. Eu sempre defendi que essas questões têm que ser discutidas com toda a sociedade. Exatamente. Porque dizem respeito a todos nós. Exatamente. Né? A nós, aos nossos filhos, a todo mundo, né? Amigos. Eu me comprometo aqui a começar essa discussão
nisto que envolve a ANS, porque essa discussão é muito maior, né? Ela é muito maior, mas eu acho que, pelo menos nesse momento, focarmos com relação à ANS, porque eu acho que não poderia ter limitado também. Acho que nenhum médico, com raríssimas exceções, principalmente de operadoras com rede credenciada, tem a capacidade de saber o que fazer com o resultado desse exame, se vier naquela condição de você pede A e vem C, não é verdade? Quer dizer, ele não sabe como se portar, o geneticista não tem um regramento quanto à questão, né? Então, o geneticista vai ter que se entender com a área médica, né? Até onde chegar nisso, e a sociedade, se você quer ou não quer. Eu acho que, para mim, isso está muito ruim e pode trazer situações muito complicadas. Não é? Eu tive um trabalho bem interessante que foi publicado ano passado, ano retrasado, numa revista que é a New England Journal of Medicine, que é a mais importante revista médica americana, onde eles foram analisar o impacto desses testes genéticos que são oferecidos pela 23andMe em 2.000 e tantas pessoas que submeteram esses testes. E aí, o que eles viram? Que, com raras exceções, ninguém mudou os hábitos alimentares, ninguém mudou os hábitos de exercícios e pouquíssimas pessoas foram aos seus médicos para que eles ajudassem a interpretar os resultados. Mas eles dizem nos Estados Unidos que mesmo que fosse, era de muito pouca utilidade, porque só 10% dos médicos americanos entendem alguma coisa de genética. Olha aí, você imagina! Então é muito complicado. Maiana, falta pouco para a gente terminar, mas eu acho que nós temos que continuar esse debate. Eu acho que vai virar uma questão nacional, sim, porque tem muito mais prós, tem muito mais contra do que prós, se levarmos em conta essas outras questões. A iniciativa é ótima da ANS, mas por que limitar? E ela tinha que regular, ou ela tinha que ter consultado vocês, os médicos, para saber o que fazer nessa situação. Ela simplesmente fingiu que esse problema não existe, não é? Eu não sei direito quem ela consultou. Algumas pessoas ela consultou, mas eu acho que não foi uma consulta abrangente, né? Até porque eu não fui consultado. O Centro do Genoma, que é o maior centro de estudo de doença genética da América Latina, não foi consultado. Então, eu diria o seguinte, não adianta a ANS falar que não é problema dela, isso que envolve ética médica ou ética... envolve sim. Porque a partir do momento que ela autorizou, eu tenho certeza que um monte de médico, talvez sem saber, mas de ouvir falar, vai pedir o exame. Não é verdade? Ou muito paciente vai procurar o seu médico e falar, eu quero fazer, sem saber as consequências desse pedido. Então, assim, é assustador. Então, a ANS é responsabilidade sua, sim, inclusive o número de pedidos e o quanto isso vai onerar o consumidor e as operadoras, muitas vezes desnecessariamente, né, por falta, como sempre, de uma ampla discussão, não é, Maiana? Exatamente. Então, eu quero agradecer profundamente sua presença aqui. Vai voltar sim, porque o tema é muito legal. E de repente, vamos trazer um médico que concorde em fazer esse debate, não é? Claro, eu acho que trazer uma representante da ANS acho que vai ser extremamente importante. Com certeza. Olha, vocês estão no caminho certo. Só precisa realmente... Mas eu já te adianto que eu venho desde que o programa Tribuna do Consumidor entrou no ar, convidando a ANS e ela não vem. Portanto, está novamente aí o convite, né? Porque as partes envolvidas é que tem que falar e que tem que estar presente. Mas nós vamos discutir e, se precisar, vamos ter uma audiência pública, porque não dá para ficar assim, né? Estamos cansados de tapar o sol com a peneira, não é? Não é possível, Maiana. Exatamente. Eu acho que a gente, como cidadãos, a gente tem que discutir essas questões e tem que brigar por aquilo que a gente acha que é. E não pontualmente, né? Não é a Dona Maria e o seu Benedito brigando por um exame. Não. A Dona Maria precisa fazer esse exame. O seu Benedito vai querer saber o resultado desse exame. Exatamente. As questões são muito mais amplas, não é? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer enorme e sempre que for possível estou à disposição. Não, nós vamos levar isso para um debate público como nós fizemos. Nós fizemos um debate no MUBI envolvendo a questão dos museus
E vamos fazer um debate, sim, ou no CRM, enfim, vamos escolher a entidade, vamos chamar todo mundo envolvido e daí sair uma proposição para que a ANS, até porque é uma resolução, não tem força de lei, mas para que a ANS repense e talvez, nossa, é tanta coisa, é diminuir custo, é impedir, proteger as próprias pessoas, não é verdade? Com certeza. É muita coisa. Ana, muito obrigado. Até semana que vem.